nos encontramos, quer aqueles que são visíveis aos olhos do corpo, quer aqueles que, não sendo visíveis aos olhos físicos, também aqui se reúnem na Casa Espírita. Pegando um pouco nas palavras do Antero há pouco, no ano 2015, no passado ano 2015, comemoraram-se os 150 anos da publicação da obra O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, que é a quarta obra da codificação espírita, publicada por Allan Kardec, portanto, em 1865. Obrigado. A codificação espírita, portanto, é composta por 5 livros. O primeiro deles, publicado por Allan Kardec em 1857, o Livro dos Espíritos. Em seguida, a obra O Livro dos Médiuns, publicada em 1861, também por Allan Kardec. Em seguida, também por Allan Kardec, a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. Depois O Céu e o Inferno, em 1865. E a Gênese, Os Milagres e as Perdições segundo o Espiritismo, em 1868. Estas 5 obras são as obras fundamentais da doutrina espírita, são as obras mais importantes, devem ser por nós estudadas, absorvidas, pois são elas que nos instruem, consolam e ajudam a perceber efetivamente o que é a doutrina espírita. Portanto, a obra O Céu e o Inferno, cujo nome completo é O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, ela é uma obra muitas vezes por nós pouco valorizada. Traz-nos assuntos que são muito importantes, desde a parte inicial em que Allan Kardec faz um estudo acerca de muitos conceitos que ao longo do tempo, nomeadamente as religiões tradicionais, interpretaram de uma determinada maneira, ainda hoje interpretam, e que à luz da doutrina espírita nós percebemos, racionalmente, que esses conceitos, através do nosso progresso intelectual e moral já efetuado, já não fazem sentido, postos daquela maneira. E, nesta obra O Céu e o Inferno, é-nos explicado de forma racional aspectos como que é o céu, o inferno, o purgatório e a realidade. E um dos aspectos que é referido no céu e inferno é precisamente o Código Penal da Vida Futura, que é o tema deste trabalho. Mas antes de entrarmos na abordagem de alguns itens do Código Penal da Vida Futura, vamos tentar perceber, em primeiro lugar, o que é um Código Penal e o que é a vida futura. Segundo eu encontrei no dicionário, um Código Penal é um código que define os crimes e delitos e determina as penas que lhe são aplicáveis. Esta é a definição que eu encontrei no dicionário, que refere-se essencialmente aos códigos penais terrenos. E os códigos penais terrenos são importantes. Eles, como as leis humanas, são importantes. Num código penal, nós vemos tipificadas certas infrações e as suas punições. O Código Penal abarca essencialmente os danos os danos que causam danos à sociedade, causam danos ao próximo. Não punindo, neste caso, por exemplo, os danos que nós podemos causar a nós mesmos. Além disso, um Código Penal terreno já é transitório, pois é feito por homens e mulheres imperfeitos, falíveis. E não pode, obviamente, avaliar quais são as nossas intenções ao fazermos determinado ato. Aliás, um Código Penal terreno apenas pode avaliar e punir um ato deliberado. Ora, há situações em que nós, não executando um ato deliberado, podemos ter vontade de fazê-lo, um ato negativo, refiro-me agora, porque normalmente o Código Penal implica punições. Portanto, podemos ter vontade de fazer algo. Podemos ter vontade, por exemplo, vamos até o exemplo mais extremo. Podemos ter vontade de fazer mal a alguém. Mesmo que não o façamos concretamente, nós estamos a pensar. Estamos já a alimentar um mau pensamento. E através da doutrina espírita, nós percebemos que devemos ter cuidado com os nossos pensamentos. Quando temos pensamentos maus, nomeadamente, nós prejudicamos primeiramente a nós. Em termos espirituais, porque estamos a atrair companhias espirituais nocivas para nós, e até o nosso corpo é prejudicado, nossas células.
E a lei humana não pode saber qual é a nossa intenção. Não tem essa capacidade. Só Deus é que consegue avaliar corretamente qual é a nossa intenção em cada momento. E se não fazemos uma coisa porque achamos que ela é incorreta, que ela está longe, que não tem a ver com a nossa postura, com o nosso comportamento, a nossa moralidade, ou não fazemos apenas porque não temos oportunidade. E o Código Penal terreno normalmente possui uma grande quantidade de artigos. Como vamos ver mais à frente, o Código Penal da vida futura não possui uma grande quantidade de artigos. E é muito diferente, também no conteúdo, pois o Código Penal da vida futura é imutável. Porquê? Porque são as leis de Deus que estão nele representadas. Deus, um dos atributos de Deus é ser imutável. Como tal, o Código Penal da vida futura não é sujeito à alteração. Mas, antes de entrarmos lá mais concretamente, vamos agora tentar perceber o que é a vida futura. A vida futura é a vida espiritual. Nós sabemos, através do doutrina espírita, que existe um mundo corpóreo, que é aquele em que nos encontramos, que estamos encarnados. E existe um mundo espiritual, que, se vimos na questão 85 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec indaga aos espíritos superiores precisamente qual é o mundo principal, se é o mundo corpóreo ou o mundo espiritual, os espíritos superiores respondem que o mundo principal, que pré-existe e sobrevive a tudo, é o mundo espiritual. E se formos ver mesmo os ensinamentos de Jesus, que é aquilo que é o nosso modelo e guia de comportamento, o único espírito puro que reencarnou no planeta Terra até hoje. A vida futura é um conceito que está presente, é a pedra angular dos seus ensinamentos. Aliás, sem a vida futura, sem a noção da vida futura, da vida espiritual, os ensinamentos de Jesus ficariam desprovidos do seu real valor. Ficavam, se me permitem a expressão, difíceis de perceber para nós. Porque ficámos a pensar que ele falava apenas para a vida terrena. Por exemplo, quando ele respondeu a Pilatos, que o reino dele não era deste mundo, se nós encararmos a vida apenas na vertente corpórea, nós não percebemos o que é que Jesus quis dizer com isto. Realmente o reino dele não é deste mundo. Porque a Terra ainda não é um planeta com a elevação moral de Jesus, que era um espírito puro. Era e é. Agora ainda mais evoluído do que era quando esteve reencarnado na Terra. Portanto, a vida futura é, no fundo, o objetivo que nós devemos ter em vista quando estamos encarnados. Cuidar do corpo, fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para cuidarmos do corpo, para nos melhorarmos, mas, nomeadamente perante as dificuldades, o nosso grau de evolução ainda são grandes, porque somos espíritos ainda imperfeitos, bastante imperfeitos, encarámos-las de um ponto de vista mais elevado, para que consigamos perceber que esta dificuldade aconteceu-me por uma determinada razão. Tem um fim útil. Não me aconteceu por acaso, nem por castigo. Como tal, o que é que esta situação me quer trazer, me quer ensinar? Qual é o objetivo dela? É, no fundo, também isto que a vida futura nos ajuda também. A nossa visão da vida futura nos ajuda até no auxílio na nossa vida terrena. Portanto, vamos fazer só mais uma reflexão acerca do Código Penal e da lei humana em geral. Nós, como disse há pouco, o Código Penal terreno possui uma grande quantidade de artigos. O Código Penal da vida futura, que é este que daqui a pouco entraremos mais em pormenor em alguns aspectos do mesmo, mostra-nos muito bem o que é o amor de Deus por todos nós, como Ele nos ama, da mesma forma a todos, de forma incondicional.
e dá-nos as oportunidades que nós necessitarmos para podermos levantar-nos do chão, não em termos físicos, mas para podermos ter as ferramentas para conseguirmos vencermos a nós mesmos, que no fundo é o principal objetivo da nossa encarnação, é vencermos a nós mesmos. Não é vencer o A, nem o B, nem o C. É transformarmos em pessoas melhores. É o objetivo da reencarnação e por isso cada reencarnação é importante. Esta é a mais importante, pois é aquela que nós estamos a ter. E como encararmos, como agirmos na nossa encarnação terá implicações no nosso presente e também no nosso futuro, como vamos ver mais à frente. E então, vamos só a uma outra questão também importante referir. E então, de onde é que veio o Código Penal da Vida Futura? Foi Allan Kardec que o criou? Um dia? Foi algum espírito que disse a Allan Kardec, olha, quando nós desencarnamos acontece isto, e Allan Kardec escreveu? Não foi assim. O Código Penal da Vida Futura tem, digamos assim, um ponto de partida, que também tem a ver com a obra ao céu e inferno. O Código Penal da Vida Futura é a parte teórica das observações que Allan Kardec fez acerca dos exemplos que podemos encontrar na segunda parte do céu e inferno. Nesses exemplos, que são dados vários espíritos de diversos graus de evolução. Estes espíritos felizes, criminosos arrependidos, endurecidos, expiações terrenas, suicidas, entre outros, comunicaram-se na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. O Centro Espírita que era dirigido por Allan Kardec, foi o primeiro centro espírita do mundo, fundado em 1858, e foi através desses exemplos, dessas observações que Allan Kardec, depois, ao verificar a sua autenticidade, submetendo-nos aos critérios do bom senso, da razão, da concordância, ele elaborou esta parte teórica que é o Código Penal da Vida Futura, cujo primeiro artigo vamos passar já a ver qual é. Não colocarei, obviamente, todos os artigos. São 32 artigos, com o 33º artigo, no fundo, é um resumo com 3 princípios. O tempo não permitiria, obviamente, pôr aqui os 33. Eu coloquei apenas alguns, para que possamos refletir um pouco e ficar com uma ideia um pouco mais clara, pelo menos. E o primeiro artigo do Código Penal da Vida Futura diz-nos o seguinte: a alma, o espírito, sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se libertou durante a vida corpórea. Seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau de sua depuração ou das suas imperfeições. Vamos tentar analisar um pouco este item. Aqui, quando são referidas imperfeições, naturalmente são imperfeições morais. Ou seja, não é pelo simples facto de nós desencarnarmos, regressarmos ao mundo espiritual, no fundo abandonarmos o corpo físico, que nós passamos a ser bons se a nossa conduta, quando estávamos encarnados, não era boa. Ou seja, se nós alimentávamos, por exemplo, sentimentos como orgulho, egoísmo, nós não podemos esperar que quando desencarnamos, de repente, de um momento para o outro, ficamos bons, ficamos em paz. Isso não acontece assim, nem faria sentido. Nem seria justo, porque então, se fosse assim, aqueles companheiros nossos na sua encarnação, que se pautam pelos princípios do bem, do amor ao próximo, trabalhariam nesse sentido e chegariam ao mundo espiritual tendo a recompensa na paz e na consciência tranquila. E nós, não fazendo isso, tínhamos na mesma? Não faria sentido. Por isso, a nossa felicidade é inerente à nossa quantidade de qualidades. Quanto maior o nosso número de qualidades, maior a nossa felicidade. Quando regressarmos, até na Terra, mas quando regressarmos ao mundo espiritual, na vida futura também. Vamos continuar agora para o artigo 5º do Código Penal da Vida Futura. O sofrimento, sendo inerente à imperfeição, como a felicidade é inerente à perfeição, a alma leva em si mesma ao seu próprio castigo, onde quer que se encontre. Não há, pois, necessidade de um lugar circunscrito para ela. O inferno está, assim, por toda a parte,
onde quer que existam almas sofredoras, como o céu está por toda a parte, onde quer que as almas sejam felizes. Nós ouvimos com frequência, porque se calhar a maioria de nós, antes de chegar à doutrina espírita, terá passado, ou terá pelo menos contactado com a visão, nomeadamente que o catolicismo tem do inferno e do céu. Que é uma visão em que o inferno seria um local geográfico, de sofrimentos, suplícios bastante duros, até físicos, que aquele considerado mau quando esteve encarnado, ou seja, aquele que praticou faltas graves, ele teria como consequência esses suplícios, dos quais não poderia sair de lá de forma alguma, mesmo que se arrependesse. Vamos então ver uma coisa. Como é, não seria possível, racionalmente, se nós avaliarmos isto, não faz sentido. Ora, se através da doutrina espírita nós percebemos que Deus é misericordioso, ama-nos, como é que ele podia ser, como é que ele podia ficar insensível se nós, vamos supor que assistir ao inferno, mas a dada altura nós arrependíamos dos crimes que tínhamos cometido. E Deus, ao observar isso, nada fazia. Não se importava com isso. Não seria já um Deus bom, não seria já um Deus misericordioso. Ou seja, não seria Deus. Seria um Deus, na interpretação do passado, nomeadamente no tempo de Moisés, em que Moisés, mas ele fez por necessidade para poder precisamente conter o povo, que na época era muito indisciplinado. Moisés, por necessidade, teve que dar uma ideia de Deus colérico, vingativo. Só que nós já progredimos intelectualmente e moralmente, já percebemos que isso não faz sentido. Portanto, o Deus bom e amoroso nunca ficaria insensível, nem fica ao nosso arrependimento, como vamos ver mais à frente. Quanto ao céu, seria um local em que os chamados eleitos, os chamados aqueles que teriam pautado na sua encarnação, que se teriam portado de forma correta, ligados ao bem, teriam como bênção a chegada a um local paradisíaco, muito agradável, no mundo espiritual, que consistiria, no fundo, em traços gerais, em contemplar eternamente o universo, sem nenhuma atividade assim propriamente dita. Ora, nós, através da doutrina espírita, percebemos que os espíritos, se nós formos à escala espírita, a partir da questão 100 do livro dos espíritos, nós vemos que há 3 ordens de espíritos principais. Os espíritos imperfeitos, que se caracterizam, em geral, por o mal predominar em relação ao bem, que é ainda a nossa faixa do planeta Terra, espíritos imperfeitos. Espíritos bons, no qual o bem supera o mal, já têm o desejo do bem. E os espíritos puros, que são os espíritos completamente desmaterializados, que já têm, portanto, o progresso efetuado, não têm necessidade já de reencarnar, de ser submetidos às provas da vida física. Podem reencarnar apenas se eles quiserem, mas se o fizerem é já como Jesus fez. Uma situação excepcional, mas excepcional no sentido de é uma possibilidade, mas só se o Espírito quiser. Para ativar o progresso, como Jesus fez no nosso planeta Terra, e ainda bem que o fez, senão podemos estar certos que estaríamos neste momento mais atrasados moralmente do que estamos agora. Devemos-lhe muito e se calhar não temos a noção de quanto esse ato de amor nos auxilia diariamente. Por isso, nas situações mais difíceis, nomeadamente quando tivemos que passarmos por situações, e passamos muitas vezes, difícil solução, lembremos os seus ensinamentos e da forma como ele, perante situações também difíceis, conseguiu. É certo, muito mais elevado que nós, mas se ele conseguiu, nós também conseguiremos. É só uma questão de tempo. A nossa diferença em relação a Jesus é evolução, nada mais. Não há nenhuma diferença. Ele não é nenhum ser à parte, foi criado simples e ignorante como nós. Portanto, o inferno é o quê? Nós estamos no inferno sempre que estamos angustiados. Nós podemos estar, se me permitem a expressão, num hotel de 5 estrelas, com piscina, jacuzzi, banho turco,
mas estivermos angustiados, não nos vamos sentir bem. O exterior pode ser muito apelativo, não nos vamos sentir bem. Se o nosso estado íntimo não estivermos em paz connosco mesmos, com a nossa consciência. E só quando conseguimos ficar melhor connosco mesmo e com os outros é que podemos sentir-nos bem. Tal como nós sentimos no céu, digamos assim, sempre que estamos em paz connosco mesmos, com a consciência tranquila. Portanto, o inferno e o céu são estados de alma. Não é o exterior que nos colocará no inferno. Não é o exterior que nos colocará no céu, por muito agradável que seja, se nós estivermos inquietos, angustiados, tristes, enfim. É o interior que conta, o nosso estado íntimo. Vamos continuar. Artigo 6 do Código Penal da Vida Futura. O bem e o mal que praticamos são resultados das boas e das más qualidades que possuímos. Não fazer o bem que se pode fazer é uma prova de imperfeição. Se toda a imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não só por todo o mal que tenha feito, mas por todo o bem que podia fazer e que não fez durante a sua vida terrena. O que é que nós temos neste artigo? Nós muitas vezes podemos pensar assim. Nós próprios podemos ter tendência para dizê-lo. E ouvimos, por vezes, pessoas dizerem assim: mas eu não faço mal a ninguém. Claro que isso é positivo. Mas temos uma ideia do não fazer mal, que é não fazer algo deliberado para prejudicar. E quando não o fazemos é extremamente positivo, obviamente. Mas fazer o mal não é apenas fazer algo visível para prejudicar o outro. Sempre que nós desperdiçamos oportunidades de fazer o bem, estamos a fazer mal. Porquê? Quando nós já temos um grau de consciência que nos permite avaliar o que é o bem e o que é o mal, o bem é tudo o que está de acordo com a lei de Deus. O mal é tudo o que se afasta das leis de Deus, como podemos ver também no livro dos Espíritos. Quando nós já temos um grau de consciência que nos permite perceber o que é o bem, se não o fazemos, nós estamos, ainda que sem intenção, com certeza, muitas vezes, a contribuir para que o mal aconteça. Porque por exemplo, podemos ter a oportunidade de auxiliar uma pessoa e nós estamos a fazê-lo. É apenas um exemplo. E há uma pergunta do livro dos Espíritos que nos fala precisamente disso, que é a pergunta 642, na qual Allan Kardec indaga aos espíritos superiores se, portanto, é suficiente não fazer o mal para sermos agradáveis a Deus. E os espíritos superiores respondem, não é letra a letra como eu estou a dizer, mas em traços gerais é assim. Nós somos responsáveis também pelo mal que resulta do bem que deixamos de fazer. Isto também é um grande alerta para nós. Não para ficarmos, quando percebemos que isto acontece, eu não fiz bem, devia ter feito, não. O objetivo da doutrina espírita não é que nós nos sintamos culpados quando fazemos o mal. É precisamente dar-nos forças para quando fazemos o mal, para nos levantarmos e fazermos o bem. A doutrina espírita não nos apela ao sofrimento, pelo contrário. A doutrina espírita é uma mensagem de consolo, de esperança. Não tenhamos que isso, não nos esqueçamos disto em momento algum. Artigo 8º. A justiça de Deus sendo infinita, todo o mal e todo o bem são rigorosamente levados em conta. Se não há uma única ação má, Se não há uma única ação má, exato, um só mau pensamento que não tenha consequências fatais, também não há uma única ação boa, um só bom movimento da alma numa palavra, o mais ligeiro mérito fique perdido. E isso, mesmo entre os mais perversos, porque representam um começo de progresso. Acerca deste item, nós muitas vezes podemos ter tendência para pensar assim. Muitas vezes podemos ter tendência para dizer isto. Toda a falta... Aliás, não há uma única ação má, um só mau pensamento que não tenha consequências fatais. É verdade. Como dizia no início, o mau pensamento prejudica-nos a nós, em primeiro lugar.
espiritualmente, entre o nosso corpo, e pode até, em algumas situações, prejudicar o próximo. Se ele estiver numa faixa também idêntica à nossa, ele pode levar com esse nosso mau pensamento, apenas se estiver nessa situação, porque se estiver escudado com uma faixa vibratória ligada ao bem, ou não será afetado ou será pouco afetado. Portanto, mas há uma certeza. O mau pensamento afeta-nos a nós, essencialmente. Aí podemos ter certeza disso. Mas, continuando, não há também uma única ação boa, um só bom movimento da alma, numa palavra, o mais ligeiro mérito que fique perdido. Muitas vezes nós podemos ter uma encarnação recheada de erros clamorosos, de crimes praticados. Um exemplo extremo, mas pode acontecer. Até aos 40 anos andava nesse caminho. Mas há um momento em que nós nos apercebemos que não estamos a seguir o caminho certo. Começamos a perceber que estamos a criar sofrimento para nós mesmos, além de para os outros. Mas criando sofrimentos para os outros, estamos a criar para nós mesmos, essencialmente, também. E pensamos assim, então ainda vou a tempo? É claro que sim, vamos sempre a tempo. Por vezes, começamos a ver as coisas de outra forma. Começamos a alimentar já pensamentos diferentes. E a partir daí, a nossa postura gradualmente pode ir-se alterando. Podemos apenas ter mais 10 anos nessa encarnação. E ter os 40 anos anteriores, no princípio vivemos 50. Esperemos todos viver pelo menos até aos 90. Mas até aos 40 estamos num caminho incorreto. A partir dessa altura, nós percebemos que estamos a levar um caminho errado. E queremos mudar-nos. Durante 10 anos, nós não podemos esperar, obviamente, de um momento para o outro, passarmos a ser, se anteriormente estávamos ligados ao crime. Crime pode ser de variedíssimas formas. Não tem de ser um crime. Nós, normalmente, falamos de crime, pensamos em assassínios. Não tem de ser necessariamente isso. Levamos uma existência até essa altura um bocado mais sombria, mais obscura, e tomamos consciência do caminho errado que estamos a tomar. Ligamos-nos ao bem. Esses 10 anos que sejam, se forem bem aproveitados para nós no bem, aliviam e muito as nossas contas, entre aspas, em termos espirituais, em relação àqueles 40 anos anteriores em que estávamos mais desacertados. Ou seja, não há nenhum único ato bom, pensamento bom, que não seja tido bem em conta por Deus no equilíbrio, digamos assim, de uma balança, entre aspas, entre as nossas boas ações e as nossas ações menos corretas. Nomeadamente entre os mais perversos. Aqueles, precisamente, que ainda estejam muito votados, eu não gosto de dizer ao mal, à ignorância. Pronto. Artigo 12º do Código Penal da Vida Futura. Não há, no tocante à natureza e à duração do castigo, nenhuma regra absoluta e uniforme. A única lei geral é que toda a falta recebe uma punição. E toda a boa ação tem a sua recompensa segundo o seu valor. Este artigo tem um pouco a ver com aquele anterior. Mas há aqui uma situação que é importante refletirmos. Toda a boa ação tem a sua recompensa segundo o seu valor. Vamos colocar um cenário. Nós observamos que uma pessoa está com fome. Oferecemos-lhe um pão. Nós podemos ter diferentes intenções quando fazemos isto. Nós podemos fazê-lo com o objetivo sincero de auxiliar aquela pessoa. Porque vemos que a pessoa está a passar por uma necessidade. Isso é muito louvável da nossa parte. Mas nós podemos oferecer um pão a uma pessoa por outras razões. Por exemplo, porque estamos a ser filmados, porque estão pessoas a ver, queremos ficar bem na fotografia, e se calhar se ninguém estivesse a ver, nós não fazíamos nada. No fundo, nesse caso, nós estaríamos a fazer o bem por ostentação. E embora fazer o bem por ostentação, apesar de tudo, seja preferível do que fazer o mal, o mérito para nós é totalmente diferente, numa situação e noutra. Fazendo o bem de forma sincera, o mérito para nós é muito maior.
Estamos a fazer, no fundo, o que Jesus nos pediu, pregou, exemplificou. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Enquanto se nós demos apenas... Dar um pão é apenas um exemplo entre muitos que podiam ser possíveis. Enquanto se nós demos o pão com o objetivo apenas de ficar bem perante os outros, é buscar a aprovação dos homens. E o nosso objetivo não é buscar a aprovação dos homens, é buscar a aprovação de Deus. Os homens podem criticar-nos, maldizer-nos. Se nós... o que importa é a avaliação de Deus. Porque é Ele que sabe avaliar corretamente, muito melhor que qualquer um de nós, as nossas intenções e o mérito ou demérito das nossas ações. Artigo 16 do Código Penal da Vida Futura nos fala de uma questão muito importante. São os 3 requisitos necessários para repararmos as nossas faltas. Vamos ler então este item. O arrependimento é o primeiro passo para o melhoramento. O arrependimento é esse primeiro passo. Mas ele não basta. Sendo necessários ainda a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. O arrependimento suaviza as dores da expiação, porque desperta a esperança e prepara a reabilitação. Mas somente a reparação pode anular o efeito ao destruir a causa. O perdão seria uma graça e não uma anulação da falta. Aqui temos o arrependimento, a expiação e a reparação. Vamos continuar com o artigo 17. Nos vai mostrar de forma mais clara o que é cada um destes requisitos. E depois refletiremos um pouco acerca de cada um deles. O arrependimento pode ocorrer em qualquer lugar e tempo. Se ele for tardio, o culpado sofre por mais tempo. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são a consequência da falta cometida, seja desde a vida presente ou seja após a morte, na vida espiritual, ou ainda numa nova existência corpórea, até que os traços da falta tenham desaparecido. A reparação consiste em praticar o bem para aquele mesmo a quem se fez o mal. Aquele que não repara os seus erros nesta vida, por fraqueza ou má vontade, tornará a encontrar-se numa outra existência com as mesmas pessoas que ofendeu e em condições escolhidas por ele mesmo para poder provar-lhes o seu devotamento, fazendo-lhes tanto bem quanto mal que havia feito. Vamos parar agora um pouco para refletir no tudo que aqui está. Começando pelo arrependimento. Nós podemos arrepender-nos quer quando estamos encarnados, quer quando estamos desencarnados. Quando nos arrependemos quando estamos encarnados, nós temos ainda a possibilidade nessa nossa encarnação de modificar a nossa conduta. O arrependimento dá-se quando nós tomamos consciência do erro cometido. No fundo, dizemos a nós mesmos: é verdade, eu fiz isto mal. Eu agi incorretamente. Não devia ter feito isto. Não precisamos estar a dizer aos outros. Basta que digamos a nós mesmos. Há situações em que é importante, para manifestarmos arrependimento, pedimos desculpa àqueles que ofendemos, obviamente. Quando digo que não é necessário dizer aos outros, não é necessário andarmos a espalhar, permitem a expressão, aos 4 ventos, que estamos arrependidos. Há situações em que, obviamente, temos também que verbalizar, por uma questão até de alívio de nós mesmos quando compreendemos os erros que cometemos. Erramos, devemos pedir desculpa com quem agimos mal, obviamente. Agora, o mais importante é nós, perante nós mesmos, dizemos a nós mesmos, sentimos que erramos. Nós até podemos pedir desculpa a uma pessoa e não sentir que erramos. Portanto, o arrependimento é nós tomarmos consciência do nosso erro. Como disse há pouco, quando estamos encarnados, devemos ainda aproveitar a encarnação para corrigir o nosso caminho. Quando estamos desencarnados, também nos arrependemos. E é bastante frequente até, quando desencarnamos, isso acontecer. E nunca é tarde para o arrependimento é salutar, é algo que é construtivo. Não confundir com o remorso, que é destrutivo. No remorso nós podemos ficar paralisados perante o erro cometido. E o objetivo não é esse. O objetivo é que o arrependimento nos ajude a ascendermos, a iniciarmos a transformação moral. Quanto à expiação. A expiação é uma situação que nós somos obrigados a passar.
no fundo, que é a consequência de erros que tivemos cometido nesta encarnação, em encarnações anteriores, como bem aqui dito. Situação obrigatória para nós, em consequência de erros cometidos. Mas há aqui uma situação importante para também referirmos. Nós podemos ter tendência, às vezes, para considerar o seguinte: aquela pessoa assassinou outra, roubou outra. Vai de certeza noutra encarnação naquela ser roubado ou ser morto. Entendemos isto por vezes ainda, podemos ter tendência para isso, para entender assim: a pessoa fez isto tudo de mal, vai ter que ter como consequência, como expiação, levar com as consequências de todo o mal, exatamente na mesma medida. Só que não é assim necessariamente. É tida em conta a nossa postura a partir do momento em que nos arrependemos e a nossa tentativa de nos melhorarmos, corrigirmos os nossos erros. E a expiação pode dar-se também, quer quando estamos encarnados, através dos sofrimentos físicos e morais, como é aqui referido, quer quando estamos desencarnados. A expiação, quando estamos desencarnados, é o sofrimento moral do erro que cometemos. Quanto à reparação, como bem aqui dito, e volto a ler, a reparação consiste em praticar o bem para aquele mesmo a quem se fez o mal. Aquele que não repara os seus erros nesta vida por fraqueza ou má vontade, tornará a encontrar-se numa outra existência com as mesmas pessoas que ofendeu e em condições escolhidas por ele mesmo para poder provar-lhes o seu devotamento, fazendo-lhes tanto bem quanto o mal que havia feito. Há situações, obviamente, em que nós, por várias razões, não podemos reparar os nossos erros numa encarnação em relação a uma pessoa. A pessoa pode emigrar, por exemplo, a pessoa pode ter desencarnado. Nós sabemos que, como bem aqui escrito, aliás, que no futuro teremos a oportunidade de poder reparar esse erro. Mas até lá, qual deve ser a nossa postura? Devemos ficar parados, assim, pronto, fiz mal àquela pessoa, não posso reparar. Pronto, fico parado. Não. Vamos supor que nós roubávamos uma pessoa. Eu peço desculpa estar a usar exemplos extremos, mas o objetivo é que nós vejamos que não há pena de talião, não há fizeste isto, vais ter que levar com isto exatamente como fizeste. Não é obrigatoriamente assim. A lei de Deus é de amor e de misericórdia. E tem em conta o nosso esforço de transformação moral. Mas, voltando atrás, vamos supor que realmente não temos a possibilidade de reparar o erro em relação àquela pessoa que roubamos, por exemplo. Podemos aproveitar o tempo que nos resta na nossa encarnação, o nosso tempo disponível, para auxiliar pessoas que tenham sido roubadas, ou os familiares dessa pessoa que roubamos. Passamos em vez de ser aqueles que roubaram, passamos a ser aqueles que aliviam o sofrimento daqueles que são roubados. Isto é uma forma de reparação. Não estamos ainda a reparar em relação àquela pessoa a quem fizemos mal diretamente. Mas estamos a aproveitar para, tomando consciência do nosso erro, aproveitar o tempo para começarmos a reparar. No futuro teremos possibilidade de reparar em relação a essa pessoa. Mas já estamos a progredir no sentido de reparar o nosso erro. Ou seja, a reparação não acontece só em relação à pessoa a quem fizemos mal. Podemos reparar também, quando fazemos bem ao próximo, seja ele quem for, estamos a fazer o que Jesus espera de nós. E então, se fazemos o bem ao próximo, numa situação em que nós anteriormente agimos incorretamente, isto é reparação também. Artigo 19 do Código Penal da Vida Futura. Como o espírito conserva sempre o seu livre-arbítrio, melhor às vezes de maneira lenta, e sua obstinação no mal é bastante tenaz. Pode persistir nessa situação durante anos e séculos, mas chega sempre o momento em que a sua teimosia em desafiar a justiça de Deus se abate diante do sofrimento, e então, malgrado a sua fanfarronice, ele reconhece o poder superior que o domina. Desde o momento em que manifesta as primeiras horas do arrependimento, Deus o faz entrever a esperança.
Nenhum espírito está na condição de nunca se melhorar. Se assim fosse, ele estaria fatalmente destinado a uma eterna situação de inferioridade e escaparia à lei de evolução que rege providencialmente todas as criaturas. Não há nenhum espírito, por muito votado ao mal que esteja, que um dia não se consciencialize dos seus erros e comece um trabalho de progresso moral. A literatura espírita é muito vasta, também, em caso de espíritos que, votados ao mal ou à ignorância, e que depois conseguem fazer um trabalho de transformação moral. Na obra Libertação, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luís, vemos o caso de Gregório, que, já desencarnado durante 700 anos, manteve-se, aparentemente, o mesmo grau de crueldade, o mesmo grau de frieza, de dureza, que tinha quando estava encarnado. Mas o trabalho importante de Gúbio, de Eloy, de André Luís, benfeitores desencarnados, o auxílio de Gregório, e o trabalho também importante de Matilde, mãe de Gregório, um espírito já muito elevado moralmente, que contribuiu precisamente para que Gregório, no final da obra Libertação, num momento comovente e emocionante, o cruel e impiedoso Gregório, como uma criança, ajoelhou-se e percebeu que estava num caminho errado. Tomou consciência dos seus erros e, a partir daí, criou uma divisão entre o momento em que ele estava endividado espiritualmente e o momento em que ele iniciava um processo de transformação moral. Todos nós já fomos Gregórios, no sentido de já estivemos muito votados ao mal. E muitos oraram e oram por nós, no sentido de nos auxiliar a transformarmos em pessoas melhores sempre. Nessa altura, então, ainda certamente o faziam com mais intensidade. Por isso, como se costuma dizer, nenhuma ovelha se perderá. 5 minutos. Artigo 21. Obrigado. Cada um só é responsável pelas suas próprias faltas. Ninguém sofre penalidades pelas faltas alheias, a menos que para isso tenha dado algum motivo, seja provocando-as pelo seu exemplo, seja deixando de impedi-las quando podia fazê-lo. Aqui é um alerta para que tenhamos cuidado com os nossos procedimentos também no sentido de que, quando nós, por exemplo, caluniamos uma pessoa perante outra, e a partir da nossa calúnia, essa pessoa age, acreditando em nós, age incorretamente em relação a outra pessoa. Obviamente, essa pessoa acredita em nós, se age incorretamente acreditando na mentira que nós dissemos, essa pessoa terá que sofrer as consequências do mal que faz ao próximo, por isso a pessoa tinha a escolha de poder acreditar ou não. Mas o dano principal, ou melhor, a responsabilidade principal pelo mal seria nossa, porque nós é que arquitetámos o plano, tivemos o objetivo intencional de fazer o mal. É apenas um exemplo em que, de facto, nós podemos também ser responsáveis pelas faltas alheias quando contribuímos para que irmãos nossos cometam erros. E vamos para o último artigo do Código Penal da Vida Futura, que é um resumo do Código Penal da Vida Futura, no qual há 3 princípios. Apesar da diversidade, como aqui bem dito, de géneros e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se nestes 3 princípios. O sofrimento é inerente à imperfeição. Ou seja, se nós sofremos é porque somos espíritos imperfeitos. É a conclusão que podemos chegar. Segundo princípio, toda a imperfeição e toda a falta que dela decorre trazem o seu próprio castigo nas suas consequências naturais e inevitáveis. Como a doença decorre dos excessos, o tédio e a ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. Terceiro princípio. Todo o homem, podendo corrigir as suas imperfeições, pela sua própria vontade, pode poupar-se os males que delas decorrem e assegurar a sua felicidade futura. Essa é a lei da justiça divina. A cada um segundo as suas obras, tanto no céu como na terra. Aqui está alguns itens do Código Penal da Vida Futura. E em jeito de conclusão,
lembremos uma figura inolvidável, que é um exemplo também sublime de arrependimento, expiação e reparação numa mesma encarnação. Paulo de Tarso, ele um dia pôde dizer de si mesmo algo que nós também poderemos dizer um dia de nós mesmos. Nomeadamente, se trabalharmos no sentido de nos transformarmos em pessoas melhores, se trabalharmos com afinco, se dermos o nosso melhor, se nos ligarmos ao bem e fizermos todo o bem que pudermos, que possamos um dia dizer de nós mesmos o que ele um dia pôde dizer de si mesmo. E com esta frase termino. Travei um bom combate, terminei a minha tarefa e guardei a fé. Para este trabalho, as minhas referências foram O Céu e o Inferno, obra publicada por Allan Kardec, e O Livro dos Espíritos, também obra publicada por Allan Kardec. Muita paz para todos. Boa tarde a todos. Que aqui nos encontramos, quer aqueles que são visíveis aos olhos do corpo, quer aqueles que, não sendo visíveis aos olhos físicos, também aqui se reúnem na Casa Espírita.